Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula da websérie Invista ou Morra Pobre. Me chamo Robson Xavier, ensino educação financeira nas minhas redes sociais, tenho mais de 50 milhões de visualizações e mais de 400 mil seguidores somados nas redes. Na aula anterior, eu te contei um possível pesadelo que pode vir a acontecer na sua vida. Que no caso é você trabalhar a vida toda, contribuir com o INSS, que é o imposto que o governo te obriga a pagar para você receber sua aposentadoria. Então, quando você chegar nos 65 anos, muito ansioso para finalmente parar de trabalhar e descansar, quando de repente o governo diz: não temos dinheiro para a sua aposentadoria. E você que estava prestes a se aposentar vai ter que passar mais alguns anos frustrado. Bom, ficou bem claro que existe um grande problema, que se você ficar dependendo da aposentadoria do governo, além de você morrer pobre, você vai passar uma velhice frustrante. Mas claro que eu não te falaria um problema sem te apresentar uma solução. E a solução para você não depender do governo e alcançar a sua independência financeira por conta própria é investindo. Não é à toa que o nome do evento é Invista ou Morra Pobre. Bom, agora que você sabe que a solução para não morrer pobre é investir, você precisa aprender a investir, porque se você começar a investir sem conhecimento, ao invés de você ter lucros, você vai passar a ter prejuízo e muita dor de cabeça. Por isso, você precisa de alguém que pegue na sua mão e te dê todas as instruções para você começar a investir do jeito certo, utilizando estratégias validadas para você ter lucro sobre os seus investimentos. E eu serei essa pessoa que vou te ajudar. Antes de te passar o conteúdo, eu quero que você faça o seguinte: pegue papel e caneta e anote tudo que você vai aprender na aula de hoje. O porquê disso? Para você absorver melhor o conteúdo, porque eu tenho certeza que se você apenas ouvir e assistir, em poucos dias você vai esquecer. Agora, se você anotar e se por um acaso você vir a se esquecer, é só você pegar o caderno e relembrar. E outra, essas aulas vão ficar disponíveis apenas essa semana, então não vai ter como você acessá-la depois. Em breve eu vou tirar do ar. Eu estou tão comprometido com o seu aprendizado que eu vou te dar um presente para te incentivar a fazer as suas anotações no caderno. Que presente é esse? Um e-book que te ensina a sair das dívidas, ou como nunca contrair dívidas. E-book esse que sozinho custa mais de R$30. E eu vou te dar de graça apenas para você anotar no caderno o que você vai aprender hoje. Ah, Robson, mas eu não tenho dívidas. De qualquer forma, anote e pegue esse e-book e dê para sua mãe, ou para o seu pai, ou para alguma pessoa que você conhece que tem dívidas, que com certeza vai ajudar eles. E para mim saber que você anotou, eu preciso que você tire uma foto do papel e poste nos seus stories do Instagram com a seguinte frase: eu estou participando do evento Invista ou Morra Pobre do @Robson_Xavier, ou algo parecido com isso. Você necessariamente precisa me marcar, senão eu não vou conseguir te achar para mim poder te enviar o e-book por direct. Agora que todos vocês estão com papel e caneta para anotar, bora pra cima. Bom, você já deve ter me ouvido falar que a vida é um jogo. Sim, eu trato a minha vida como um jogo, e se eu quiser vencer no jogo, eu preciso saber jogar. Por isso, eu vou te contar as 3 principais regras dos investimentos para você aprender a jogar esse jogo e fazer parte das pessoas que lucram e alcançam a liberdade financeira através dos investimentos. São 3 mandamentos fundamentais para você ter resultados positivos e alcançar os seus objetivos através dos investimentos. Eu a renomeei de LDR. Repete comigo: longo prazo, diversificação e rebalanceamento. Longo prazo: nunca utilize um dinheiro que você precisará no curto prazo para investir no mercado variável. Cada dinheiro que a gente investe na bolsa de valores deve ser destinado a algum objetivo de longo prazo, seja comprar um carro, fazer uma viagem ou até mesmo alcançar a liberdade financeira. Porque vamos supor que você investe um dinheiro na renda variável com o objetivo de resgatá-lo em 3 meses para poder comprar uma moto à vista e dar de presente de aniversário para sua mãe, por exemplo. Então, quando está chegando o dia de você comprar a tão sonhada moto, suas ações começam a cair por conta de uma crise como a do coronavírus, ou porque as ações que você investe entregou maus resultados para os acionistas. E consequentemente você perde metade daquele dinheiro que você iria utilizar para comprar a tão sonhada moto para dar de presente de aniversário para sua mãe. Quem entende de investimento sabe que essa queda é passageira e que as ações irão voltar a subir. Porém, você não tem tempo para ficar esperando essas ações subir.
Por quê? Porque o aniversário da sua mãe já é semana que vem. Então você precisa resgatar esse dinheiro mesmo com prejuízo para poder comprar um presente mais barato para sua mãe. Esse exemplo pode se encaixar a uma viagem, por exemplo, que você iria fazer em tal data. Então você deixou o dinheiro investido em renda variável e quando estava perto de chegar essa data que você iria fazer a sua viagem, as ações começam a cair. Ou o exemplo de você programar um casamento, então você deixa o seu dinheiro investido em renda variável e quando está prestes de chegar o dia, a data desse casamento, suas ações começam a cair e você não tem mais dinheiro o suficiente para realizar aquele tão sonhado objetivo. Enfim, o resumo disso é que os investimentos de renda variável devem ser de longo prazo. O que é longo prazo? No mínimo 10 anos. Não invista na renda variável um dinheiro que você não pode perder no curto prazo, fora que os grandes resultados de investir vêm no longo prazo, por uma coisinha chamada juros compostos. Mais para frente eu explico sobre esse tal juros compostos. Mas renda variável deve ser a última etapa do processo de aprendizagem do investidor. Primeiro você sai das dívidas, depois você faz a sua reserva de emergência e só depois você começa a investir em ações e fundos imobiliários. Claro que ao longo do tempo que você vai formando a sua reserva de emergência, você pode investir 10% dos seus aportes em renda variável justamente com o objetivo de aprender. Voltando lá para o LDR, o segundo mandamento dos investimentos é a diversificação. Nunca coloque todos os seus ovos em uma única cesta. Já ouviu essa frase por aí? Você vai ver que faz total sentido, principalmente nos investimentos. Vou lhe dar um exemplo literalmente de galinhas e ovos, mas preste atenção que vai fazer total sentido no final. Vamos supor que você não obedeça esse mandamento dos investimentos. Então você tem 10 ovos e prefere colocar todos esses ovos em uma única cesta. Então você sai para a rua com essa cesta na mão, quando de repente você tropeça em uma pedra, cai no chão e quebra todos os ovos. Ou seja, já era, você se colocou ao risco da ruína e perdeu tudo. Agora levando para o lado dos investimentos, isso é a mesma coisa de você colocar todo o seu dinheiro em uma única ação ou em um único ativo. Se esse ativo ou se essa empresa que você investiu quebrar, você vai perder todo o seu dinheiro. Agora vamos supor que você tem 10 ovos e prefere colocar em 10 cestas diferentes. Então você deixa uma cesta na mão de 10 amigos diferentes. Então vocês vão passear na rua e se você cair e tropeçar com sua cesta, o máximo que vai acontecer é você quebrar um ovo, porém ainda lhe restam 9. Desses 9 ovos você come um e deixa chocar os outros 8. Então nasce 4 fêmeas e 4 machos e consequentemente eles vão gerar filhotinhos e se multiplicar. Nos investimentos é a mesma coisa, você não precisa colocar todo o seu dinheiro em um único ativo e esperar que aquele investimento se multiplique várias e várias vezes. Se você diversificar o seu patrimônio em ativos diferentes, a chance de você acertar um desses ativos que vai se multiplicar várias e várias vezes é muito maior. Mas diversificar o seu patrimônio não é só comprar um monte de empresas. Por exemplo, em 2012, se você tivesse comprado ações de algumas empresas do setor de telefonia, você teria tido grandes prejuízos pelo fato de você estar preso àquele setor. Em 2013, o WhatsApp começou a se popularizar e todas essas empresas de telefonia perderam uma grande fonte de receita com o SMS, porque as pessoas pararam de utilizar esse serviço. E, consequentemente, essas empresas de telefonia despencaram com o surgimento repentino do WhatsApp. Então não adianta ter um monte de ações e serem todas do mesmo setor. Você precisa diversificar em setores diferentes, como o setor bancário, o setor de tecnologia, o setor de energia, o setor de saúde, o setor imobiliário, o setor do agronegócio, entre outros setores, principalmente os setores perenes. O que é um setor perene? É aqueles setores que se perpetuam no longo prazo. Por exemplo, saúde. Saúde é um setor que dificilmente vai falir. Por quê? Porque as pessoas precisam ir para o hospital, do mesmo jeito que energia. Não tem como uma casa viver sem energia. Então esses são setores de empresas perenes, empresas que dificilmente correm esse risco de quebrar. Aqui também entra a questão de você não só diversificar em empresas do Brasil, mas também diversificar o seu patrimônio em outros países, em outras moedas.
Para você ter uma ideia, nos últimos anos o real já se desvalorizou mais de 59% comparado ao dólar. Eu não quero entrar a fundo no assunto de política, mas tem muita gente que está pessimista com esse novo governo. E é aqui onde você consegue se salvar, se caso acontecer alguma coisa de ruim com o nosso país. E mesmo se você não está pessimista, você precisa se prevenir, precisa diversificar, porque os números mostram. Nos últimos anos, o real se desvalorizou 59% comparado ao dólar. E daqui para frente, será que o dólar vai perder para o real? Eu acredito que não, eu acredito que vai continuar ganhando. O real vai continuar se desvalorizando frente ao dólar. Por isso, a importância de você ter dinheiro investido nos Estados Unidos, investido na moeda americana. Então tem como você investir em empresas americanas e dolarizar parte do seu patrimônio. Para isso, você pode comprar o ETF IVVB11. O que é um ETF? É um fundo de índice. Então existem índices que medem a média de uma determinada classe de ativos. Por exemplo, o ETF IVVB11 replica o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Isso significa que se você investir nesse ETF, você vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, você vai estar diversificando o seu dinheiro em outros países e se protegendo do risco do real se desvalorizar. E a terceira regra mais importante dos investimentos é o rebalanceamento. Se o mercado subir, a gente vende ou a gente compra? E se cair, o que devemos fazer? Essa é uma das perguntas que os investidores iniciantes mais fazem ao começar a investir. Depois de você escolher alguns ativos para sua carteira de renda variável, esses ativos podem subir muito ou cair. Então, antes de começar a investir na renda variável ou investir de fato, você precisa ter uma meta de quantos por cento do seu patrimônio você quer ter em renda fixa e quantos por cento do seu patrimônio você quer ter em renda variável. Por que disso, Robson? Para quando um ativo subir muito na sua carteira ou cair muito, você rebalancear. Por exemplo, imagina que uma pessoa tem 10 mil reais. Então ela define que vai ter 50% do seu patrimônio em renda fixa e os outros 50% em renda variável. Ou seja, 5 mil em investimentos conservadores, risco zero, e os outros 5 mil estão em investimentos mais arriscados. Vamos supor que essa pessoa está lá no meio de 2019, bolsa subindo, ela muito feliz e ganhando dinheiro. Até que em março de 2020 acontece a crise do coronavírus, as ações despencam 50%. E de repente essa pessoa vê o seu dinheiro que estava em renda variável se diminuir pela metade. Antes da crise ela tinha 5 mil reais, depois da crise ela tem R$ 2.500 investido em ações, mas a sua carteira de renda fixa ficou intacta. Agora ela tem R$ 5 mil em renda fixa e R$ 2.500 em renda variável. Ou seja, sua carteira de renda fixa representa 66,6% e sua carteira de renda variável representa 34,4% do seu patrimônio total. Isso significa que as proporções de suas metas estipuladas estão desbalanceadas e a tarefa dessa pessoa é rebalancear, tirando 16,6% da renda fixa para comprar mais ativos de renda variável, até as proporções ficar 50-50. E qual o benefício de rebalancear? O benefício é que essa pessoa vai poder aproveitar para comprar boas ações na baixa, ou seja, mais barato. Porque quando as ações caem, normalmente os investidores iniciantes ficam desesperados e com muito medo. Mas quando na verdade era só seguir a tática e a estratégia do rebalanceamento. Então guarda com você esses 3 mandamentos, essas 3 regras do jogo dos investimentos para você ter resultados positivos na bolsa de valores. LDR, longo prazo, diversificação e rebalanceamento. Agora que você aprendeu as regras do jogo, me diz o seguinte: até aqui você achou útil essa aula? Você acha que já tem uma noção do que fazer quando começar a investir? Você percebe o quanto esses 3 mandamentos vai te fazer um melhor investidor? Você está empolgado para começar logo? Você gostaria de ter a minha ajuda pessoal para isso?
Beleza. Agora você deve estar me perguntando o porquê o nome dessa aula se chama Conheça o método dos maiores investidores da Bolsa de Valores que vai te fazer ficar milionário em questão de tempo. Porque se você seguir esses 3 mandamentos dos investimentos, você vai estar seguindo a estratégia dos maiores investidores da Bolsa de Valores. Essa estratégia se chama Buy and Hold, que traduzido para o português é comprar e segurar, ou seja, comprar boas ações e segurar para o longo prazo. Essa estratégia é a que é aplicada pelo Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Warren Buffett começou a investir desde cedo, investindo pouco dinheiro, menos de $100 por mês. E aplicando esse método, ele chegou a um patrimônio de mais de 100 bilhões de dólares, se tornando um dos homens mais ricos do mundo. Essa mesma estratégia foi aplicada pelo Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Um homem que começou a sua carreira engraxando sapatos. Mesmo ganhando pouco dinheiro, Barsi separava uma pequena parte do seu dinheiro para investir. E seguindo essa estratégia, hoje ele acumula um patrimônio de mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, é uma estratégia aplicada pelos maiores investidores do mundo e que se você aplicá-la por um longo período de tempo, você vai se tornar um milionário. O Buy and Hold se baseia nesses mandamentos: comprar boas ações, diversificar a sua carteira, rebalancear e segurar para o longo prazo. Investir não tem muitos segredos. Para você que achou que investir tem muitas emoções, você está completamente errado. Existe uma frase que diz assim: investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. O que isso quer dizer? Você planta investindo e depois vai assistindo o seu patrimônio crescer aos poucos. Não é do dia para a noite que você vai ficar milionário, mas aplicando essa estratégia com o conhecimento certo, a única certeza que você tem é que no longo prazo você vai se tornar um milionário. Agora que eu te contei a estratégia Buy and Hold usada pelos maiores investidores do mundo, estou preparando um super bônus para você que vai transformar a sua vida. Esse bônus vai ser disponibilizado na aula 3, que não é à toa que a aula 3 se chama Invista ou Morra Pobre, a oportunidade que vai mudar a sua vida. E que dia vai sair essa aula? No dia 8 de dezembro, às 9 horas da manhã, onde? Nos grupos de WhatsApp. Então, para isso, você precisa clicar no botão aqui embaixo, que vai estar embaixo dessa página, para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Se você estiver assistindo pelo YouTube, o link está na descrição. Então, clica, faz o seu cadastro e entre no nosso grupo de WhatsApp para você receber as notificações dessa aula. Agora, se você estiver assistindo essa aula depois do dia 8, é só descer aqui embaixo que a aula 3 já está disponível. Bom, te aguardo lá.